Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, eu, Otávio e Mirtes. Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma pessoa, chama de pessoa, né? Na verdade é um espírito de altíssima elevação. Sim. Nossa querida mãezinha, mãe de todos nós, Maria de Nazaré, mãe do nosso querido mestre Jesus. Hoje vamos falar um pouco sobre ela e as percepções espíritas que nós temos sobre esse espírito tão lindo, tão elevado, que está sempre conosco e nos auxiliando. Né, Mirtes? Quer começar? Aí. Vamos lá. Começar? As mulheres têm que começar, já que é Maria, sim, né? Mãe, né? Mãe, né? Claro. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, mãe de todos nós. Porque todos nós consideramos Maria o exemplo e virtude de mãe. E ela se tornou a mãe de todos nós. Maria, mãe de Jesus, também conhecida por Nossa Senhora, Maria Santíssima, Virgem Maria, foi a mãe de Jesus Cristo, líder religioso e principal personagem do cristianismo. Venerada pelos católicos, ela é a figura central dos santuários construídos em sua homenagem, entre eles Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Nossa Senhora de Lourdes na França, Nossa Senhora de Guadalupe no México e Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Maria, Mariam em aramaico, a língua materna dos judeus daquela época. Maria nasceu em Nazaré, ao norte da região da Galileia, por volta do ano 20 a.C. Era filha de colonos Joaquim e Ana, posteriormente Santa Ana, membros da classe média. Deste modo, de acordo com a doutrina espírita, Jesus só encarnou uma vez na Terra, a fim de cumprir sua missão messiânica nas terras da Judéia, levando, segundo informações espirituais, cerca de 1000 anos de preparação para esta encarnação, não havendo outras reencarnações do Cristo aqui na Terra. Logicamente, como um ser cuja evolução vem de bilhões de anos, ele deve ter passado pelos mesmos processos evolutivos que nós mesmos nesse momento, em algum planeta que provavelmente não exista mais, reciclado na poeira cósmica do tempo. Segundo historiadores, Maria não deve ter recebido nenhuma instrução formal. Bom, a gente sabe que naquela época, né, as mulheres não sabiam nem ler, né? Eram raras as mulheres. Era proibido, né? Era proibido. O ensinamento era para os homens, né? É. Então, a educação judaica, centrada no estudo das escrituras, era só para meninos, homens, né? Digamos assim. Segundo os textos apócrifos, Maria teria sido prometida a José, da casa de Davi, ainda na adolescência, por volta de 12 anos de idade. Como era costume entre as famílias judaicas daquela época, teria se casado com 14 ou 15 anos de idade. Nos evangelhos, a profissão de José é citada como carpinteiro, mas o termo grego que significa profissão está mais próximo de construtor, aquele que trabalha com madeira, pedra e ferro. Alguns antigos relatos cristãos dizem que a oficina de José tinha se especializado fazendo peças para carroças e arados. A arte religiosa costuma retratar José como um senhor já grisalho, quando do nascimento de Jesus, na época. Era comum os homens mais velhos se casarem com adolescentes. Eu fiz uma observação aqui para falar de um costume daquela época. Naquela época, que as meninas eram prometidas, elas não eram expostas, elas viviam mais enclausuladas, né? Não era que nem os meninos. Os meninos eram soltos, as meninas sempre não se via as meninas, até uma certa idade, onde ela tinha o seu pretendente, que a família decidia, né? Casar essa menina com alguém, e tudo era arranjado naquela época. Então, o que acontecia? O homem tinha que ser como a paternidade, como pai, um homem bem mais velho, nomeado para poder continuar os cuidados com aquela menina. Era assim que eles viam o casamento. Alguém muito maduro, experiente. Então, José, quando Jesus nasceu, ele já era um homem de cabelo grisalho. Um homem de cabelo grisalho está por cerca dos seus 50 anos, mais ou menos. E Maria tinha 14 anos de idade. Era uma menina. Também naquela época,
era de costume, como as pessoas não se conheciam, não se viam livremente, após o casamento, o homem, junto com a mulher, na mesma casa, eles ficavam durante um tempo para se adaptar a uma vida a dois. Então, eles não tinham nenhum tipo de envolvimento, até se conhecendo aos poucos para poder virar um relacionamento. Era costume, porque a menina era muito nova e o homem era mais maduro. Só explicando, tá, gente? Gabriel, o anjo mensageiro. Um dia, o anjo Gabriel apareceu a Maria. Ele disse a Maria que Deus iria abençoá-la. Gabriel contou a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. Seu nome seria Jesus, e ele seria rei de todas as pessoas justas. A palavra do anjo foi a seguinte, ele disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Diante daquela inusitada notícia, ficou intrigada quanto à saudação que recebera, cheia de graça. Maria ficou intrigada com essa palavra, cheia de graça. O que queria aquele emissário divino dizer com tais palavras? Com coragem e confiança na providência divina, ela era muito religiosa, né? Ela responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizavam por toda a vida. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Segue daí, Otávio. Vamos lá. Qual é a genealogia de Maria, né? Da FEB, Federação Espírita Brasileira? Jovem Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, era de Nazaré e descendente da... Por isso que é Maria de Nazaré. Então, o nome das pessoas naquela época é de acordo com a cidade da onde elas nasciam, né? De onde era proveniência. Os profetas do Velho Testamento tinham predito que o Messias viria por meio da linhagem real de Davi, né? Como a única progenitora terrena de Jesus, Maria deu a ele essa linhagem. As referências históricas a respeito de Maria de Nazaré, forma helenizada do nome hebraico Miriam, que significa Senhora da Luz, são escassas e se restringem às narrativas sobre a infância do Cristo nos evangelhos de Mateus e Lucas. Ali aprendemos que quando foi feito o anúncio angélico do nascimento de Jesus, Maria estava vivendo em Nazaré, da Galileia, e estava noiva de um carpinteiro chamado José. Lucas nos informa que José era de descendência de Davi. E embora nenhuma menção seja feita sobre a linhagem de Maria, é possível que ela teria vindo da mesma linhagem. Especialmente se, conforme parece provável, a genealogia de Cristo, em Lucas 3, deva ser traçada através da sua mãe. O evangelista Lucas traça a genealogia de Jesus a partir do nome de sua mãe, Maria de Nazaré, que, segundo a tradição do judaísmo, é a genitora quem transmite o nome da família aos filhos. Ao contrário de hoje, né? Que é o pai, né? É, exatamente. Diretamente da tradição ocidental, da qual o nome da família é fornecido pelo genitor. Então, naquela época, invertido, né? A genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, focaliza José, descendente do rei Davi, ao considerar a antiga profecia de que o Messias viria da linhagem dessa tribo israelense. Segundo outro registro de Lucas, assim que Maria se viu grávida, ela teria viajado para uma pequena cidade na montanha de Judá, a fim de visitar a sua parenta Isabel, que também se encontrava grávida, mas de 6 meses, daquele que seria conhecido como João Batista, cognominado o Precursor. Né? Quando ambos se encontraram, Maria saudou a parente e de imediato Isabel foi envolvida por profunda emoção, a ponto de sentir o filho estremecer no seu ventre, fazendo com que, sob inspiração, respondesse a Maria com essas palavras: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Né? Aliás, tem na oração, né? Tem. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite. Você vê o dom da mediunidade Terrível, fortíssimo. de Isabel.
que ela chegou, no que ela se apresentou, a criança que estava no ventre dela, que era João Batista, né? Que ela estava de 6 meses, a criança se mexeu, Sim. se alegrou, né? Sentiu, e, né? ela sentiu, e ela como médium que era, porque Maria de Nazaré também era médium. Todos eles. Todos eles eram médiums. Foi escolhido a dedo. Elite. A elite. Para ser isso daí, né? Sim, é bem por aí mesmo. Pois, quando a tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Após o nascimento de Jesus em humilde estrebaria, em Belém de Judá, a família fixou residência em Nazaré, na Galileia. Pouco tempo depois, porém, e sob a orientação do mesmo anjo que anunciara a concepção de Maria, ou seja, Gabriel, a Sagrada Família foge para o Egito, a fim de escapar da fúria insana do rei Herodes, que ordenou a morte de todas as crianças com até 2 anos de idade. Com a morte de Herodes, ano 4 da nossa era, José, Maria e Jesus retornam à pequena e obscura Nazaré, atendendo aos alertas de segurança do anjo do Senhor, pois, a despeito da morte de Herodes, ainda havia perigos, visto que o rei atual Arquelau era igualmente cruel. Maria de Nazaré, a amada e sublime mãe de Jesus, é reverenciada como exemplo de amor e dedicação, de renúncia e sacrifício. No Espiritismo também aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima, que já havia conquistado há mais de 2000 anos elevadas virtudes, tornando-a apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Podia ser diferente, né? Sim. Então, para receber Jesus no ventre tem que ser um ser, assim... especial, né? Uma espiritualidade elevadíssima, que é o caso de Maria. Além do que se conhece das antigas tradições religiosas, especialmente no Novo Testamento, encontramos na literatura espírita outros importantes dados biográficos de Maria, que vieram até por nós por via mediúnica, naturalmente extraídos de arquivos fidedignos do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua até hoje zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Sigamos. Vamos lá. Quando Jesus ia reencarnar, Moisés, muito tempo antes, há mais de 1000 anos antes, ele já profetizava a vinda do Messias, naquela época. Então, o que acontecia? A terra já estava se preparando para receber o Messias. Houve um planejamento muito grande, escolhido a dedos. Maria de Nazaré era um espírito que vivia em Sírios. E José também, o espírito de um planeta mais evoluído, Sírios. Receberam a visita de Cristo. Até então era Cristo. Jesus, ele foi aqui na Terra. Cristo visitou Maria e fez o convite que ele iria reencarnar e que ela seria escolhida como sua mãe. Então, tudo foi planejado pela espiritualidade de acordo que Jesus viesse à Terra e essa missão não falhasse. A programação era muito grande, com a preocupação, inclusive, da herança sanguínea, dele ter um corpo físico resistente, livre de doenças, porque a espiritualidade, ela prepara e ela consegue manipular, porque nós temos um Deus. Deus que criou o universo, que criou os planetas, criou a vida, sabe muito bem como organizar tudo isso. Então, há um questionamento muito grande sobre a paternidade, né, de Jesus, Filho de Deus. Foi o que foi passado pelo anjo. E esses dois Vamos falar depois disso, né? Esses dois espíritos elevadíssimos que vieram com essa missão, né? Mas a gente vai continuar aqui, depois a gente vai falar mais um pouquinho. Tem muita coisa para falar de Tem muita coisa para falar. Em diversas outras obras espíritas encontramos referências dos orientadores espirituais e sublimidade do espírito de Maria de Nazaré. E a sua dedicação aos espíritos que sofrem, encarnados e desencarnados,
De acordo com a doutrina espírita, Jesus só encarnou uma vez na Terra, a fim de cumprir sua missão messiânica nas terras da Judéia, levando, segundo informações espirituais, cerca de 1000 anos de preparação para esta encarnação, não havendo outras reencarnações do Cristo aqui. Logicamente, como um ser cuja evolução vem de bilhões de anos, deve ter passado pelo menos mesmos processos evolutivos que nós no momento, em algum planeta que provavelmente exista mais reciclado na poeira cósmica do tempo. Jesus não é propriamente o único espírito crístico. Acima dele, Jesus, existem muitos outros a longa escalada rumo a Deus, de maior envergadura espiritual. Processo este muito natural na escalada cósmica. Então nós sabemos que todos nós nascemos para evolução. Não diferente de nós, todos os outros espíritos, inclusive os Cristos, né? Que é uma categoria de espíritos já muito evoluído. Todos nós chegaremos a um dia, se Deus quiser, a um Cristo, a um anjo. Um dia todos nós viraremos anjo. Né? Com fé em Deus. Então essa é a trajetória natural do espírito. Ele veio para a evolução. Quantas vezes Jesus reencarnou? Vamos repetir mais uma vez, porque o pessoal fala, Cristo vai voltar, a gente escuta muito isso, né? Quando já voltou, está reencarnado, a gente escuta um monte de coisa. Então, quantas vezes Jesus reencarnou? Jesus esteve encarnado na Terra apenas uma única vez. Ele é um espírito superior, o governador da Terra, e acompanha e auxilia os que aqui reencarnam desde a formação do planeta. Escolheu Maria para sua mãe. Ele a visitou no planeta Sírios muitos anos antes de encarnar e fez o convite e a escolhera como mãe. José, seu pai, também era de Sírios. Ambos vieram deste planeta. Aquilo que eu já havia falado, né? Quando Jesus encarnou? Jesus se encarnou para ser nosso modelo de santidade e nos mostrar o Pai. Como ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desta forma, Jesus é o modelo do bem, da bem-aventurança e a norma da lei, que é amar uns aos outros como ele nos amou. Mas qual era o verdadeiro nome de Jesus? Como judeu que era, ele tinha um nome aramaico. O aramaico, derivado do hebraico, era a língua falada pelos judeus no século I na nossa era. Yeshua, não é isso? Yeshua. Yeshua. Ou Yeshua. Ou Ben Yosef, isto é, Josué, filho de José. José. Bonito, né? Bonito, né? Sim. Continua você, Otávio. Vamos lá. Na tradição cristã, a data de nascimento de Cristo é celebrada em 25 de dezembro. Historicamente, não se sabe se seu nascimento foi mesmo nesse dia. Mas é bastante improvável que seja. Né? Muitos afirmam que a escolha por essa data foi uma estratégia da Igreja Católica para cristianizar celebrações pagãs que aconteciam no mesmo período. O fato é que somente em meados do século II depois de Cristo, o nascimento de Jesus passou a ser celebrado na tradição cristã. Sobre a infância de Jesus, da tradição consolidada afirma que ele cresceu em Nazaré, por isso ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Apesar disso, ele nasceu em Belém. Para os espíritas, Maria foi casada com José e ambos foram os pais de Jesus, sendo dignos de respeito e reverência e considerados espíritos evoluídos. Interessante ressaltar que para os espíritas, a figura de José como pai de Jesus é resgatada e valorizada. Né? Maria de Nazaré, por ser um espírito portador de grandes conquistas evolutivas e virtudes, e consciente da tarefa que deveria realizar na obra do Cristo, curva-se humilde ante os desígnios celestiais, agindo sempre com prontidão, como se repetisse vida afora a resposta que deu ao anjo, quando em nome do Pai este lhe anuncia que seria a mãe de Jesus, o Salvador. Mesmo diante da dolorosa e indescritível dor, ao ver o filho ser perseguido e crucificado, jamais perdeu a confiança em Deus, aceitando com divina renúncia. Com a personalidade forjada sob o guante do amor maior, Maria passa a se dedicar aos sofredores, como registra Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida.
A obra descreve a amorosa e eficiente assistência aos suicidas pela Mãe de Jesus, atuando diretamente e, sobretudo, por intermédio da Legião dos Servos de Maria, organização vinculada ao Hospital Maria de Nazaré. No plano espiritual. Exatamente, plano espiritual, né? Então, a Maria, ela trabalha junto à equipe, com a sua equipe, a socorro aos irmãos suicidas. Quando foi feita uma proposta para Maria, de trabalho, que Jesus convidou ela para esse trabalho, ela perguntou qual era a missão mais difícil, o trabalho mais árduo. Ele disse que era o socorro aos suicidas. Ela disse, esse trabalho é meu. E se prontificou, e até hoje permanece com o socorro a esses irmãozinhos. Vamos lá. Olá. Acredita-se que José tenha morrido antes de Jesus iniciar as peregrinações. Aquilo que nós falamos, ele tinha bastante idade. Jesus, quando estava com 30 anos, quantos anos teria José? Né? Mais de 80 seria no caso. Porque ele não aparece nas narrativas sobre o Cristo adulto. Maria seria parente de Isabel, a mãe de João Batista, aquele que nos evangelhos batizou Jesus. A tradição sustenta que, embora tivesse vivido em Éfeso, atual Turquia, Maria teria voltado para Jerusalém, onde morreu por cerca de 50 anos de idade. Os arqueólogos encontraram algumas epigrafes feitas por peregrinos que passavam pelo local para venerar um túmulo datado do século I, que foi atribuído a Maria e sobre o qual foi construída uma basílica a ela dedicada. É possível que Maria tenha passado sua velhice ao lado do filho Tiago, em Jerusalém. Não há relato sobre o fim da vida de Maria, embora a tradição cristã do século IV em diante tenha afirmado que ela foi levada de corpo e alma para o paraíso na chamada Assunção. Mesma história de Jesus. Subiu com o corpo todo. Então, o que acontece? São todos espíritos evoluidíssimos, gente. Eles não pertencem. Esse corpo, eles já vieram com preparo, já vieram diferenciado com uma modificação. Isso mais para frente a gente vai estar colocando para vocês, porque é muita informação para ser passada numa única aula. Então a gente vai estar colocando isso para vocês mais para frente. A difícil missão da Mãe de Jesus. Diz no Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda de Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância que foram levadas a efeito. Escolheram-se os instrutores e precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então, uma equipe muito, muito grande para dar essa sustentação para que ele viesse. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliaram Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Todos esses colaboradores do Cristo prontificaram-se a exercer a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado, cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém muito complexa de ser mãe de Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse, pessoalmente, conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Nós falamos aqui que Maria morreu junto a um filho chamado Tiago. Mas na história, quando a gente vai fazer a busca, ou quando a gente tenta encontrar alguma coisa, é muito raro se falar dos irmãos de Jesus, né? Muito raro mesmo. Muito raro. Então a gente não tem certeza, né? Se Maria teve outros irmãos. A gente acredita que sim, porque quando na casa de Pedro, que estava aquela reunião, onde um dos apóstolos chegou e falou, mestre, está lá fora sua mãe e seus irmãos. Então, só por isso que a gente se apega e acredita que tenha, né? Mas nunca se falou desses irmãos de Jesus. Aí ele diz, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Porque para Jesus,
Todos nós somos irmãos. Ele não via diferença. Era isso que ele tentava passar para os seus apóstolos. Tudo bem. Maria de Nazaré, eu socorro aos suicidas. Será que ao pensar no suicida temos empatia por eles ou apenas apontamos seus erros? Porém, a questão vai muito além de tudo isso. Suicidas são nossos irmãos, que necessitam de ajuda e acolhimento, e não julgamentos. A filha de Deus, Maria de Nazaré, um ser extremamente evoluído, mãe das mães, acolhedora dos suicidas, desenvolve um trabalho grandioso por esses espíritos. Para Maria de Nazaré, os espíritos suicidas devem alcançar consolo, assim como Judas recebeu sem condenação. Maria oferece amor perante a tantas lamentações e sofrimento, trazendo um pouco de paz e socorro, ou seja, uma nova chance, uma nova esperança. Mesmo no vale dos sofrimentos, a misericórdia se manifesta. A mãe de Jesus e seus servos acolhem os desesperados que ali se encontram. Acho que acabou, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é assim. Sim, um pouquinho. É isso mesmo. Encerrou. Então é assim. Nós falamos sobre Maria de Nazaré. Nós falamos sobre o trabalho que ela até hoje tem prestado, né, aos suicidas aqui da Terra. E falamos também sobre a vida de Jesus, porque Maria foi o personagem principal para que Jesus viesse. Ela foi a escolhida. Imagine o grau de evolução. Imagine o grau de evolução desses espíritos. José, né? Sem questionamento, sem nada, né? O que, agora, muito pouco se sabe da idade de 12 anos de Jesus, onde ele ficava com o pai, que era carpinteiro no ofício, até os 30 anos de idade, adolescência e a idade de 30 anos, quando Jesus começou a sua peregrinação. Então, não se fala de José, de Deus, né? De Jesus nesse período, o que houve nesse período. E quando se fala de irmãos, em momento algum, Maria acompanhou Jesus em vários lugares, andava com ele em todos os lugares. E esses irmãos, né? Porque a gente não sabe se já eram adultos nesse período de 12 a 30 anos de idade, mas a gente não pode viver de questionamento, né? Então a gente não tem certeza e não tem essas informações, ou talvez não é para ter essas informações. São irrelevantes. São irrelevantes. O importante é o papel e o desempenho desse espírito na nossa mãe, né, maior. Na nossa mãe maior aqui na Terra. O que ela trouxe como modelo de mãe e de virtude para todos. Que ela socorre toda mãe aflita que pede e ora por seus filhos. Por isso ela é acolhida e chamada de mãe por todos nós, em todos os cantos da Terra. Ela é aclamada. No Espiritismo a gente fala sempre que os espíritas verdadeiros, né, que vêm, que são espíritos, se dedicam ao Espiritismo, à difusão do Espiritismo, né? Vem numa missão, né? Eles já passaram pela colônia de Maria, sim, pelo menos por um período de 100 anos. Não por serem merecedores, por serem devedores, né? Também. Talvez até suicidas, acolhidos por Maria, nossa mãe queridíssima. Então a gente volta para a Terra, né, com essa missão, vamos assim dizer, de espalhar o Espiritismo. Então é comum, dentro da doutrina espírita, algumas pessoas, uns médios, verem Maria. Sim, né? Sim. Maria é nossa mãe. Ela não saiu, né? Ela não abandonou a Terra até hoje. Ela tem essa missão. Alguns médios veem a figura de Maria, de alguma forma, né? Meio materializado, às vezes em forma de luz, e se apresenta. Então, esses médios têm, digamos assim, têm uma orientação mais próxima da nossa mãe, né? Que eles têm esse papel para desenvolver na Terra, né? É uma coisa muito bonita isso daí. Então, ela é a mãe de todos nós. E o símbolo dela, a imagem dela, revela o quê? Bondade, ternura, que as mães têm, uma mãe exponencializada, uma elevação altíssima. Então, esse amor que a gente tem por ela é muito grande.
E isso não é só na doutrina de outras religiões, desculpa, nas outras religiões, catolicismo, etc. Sim. E tal. Mas espírito, Ela é venerada. a gente venera também Maria, mas como espírito. Como espírito. Né? Não como santidade, mas como um Sim. espírito de luz, assim, fabuloso. E nós amamos Maria. Você vê que ela já começou no socorro a Judas? Isso. E Judas não foi esquecido, Cristo não esqueceu ninguém. Não esqueceu. E não esquece. E ela já começou nesse trabalho, sim, porque foi ela que foi buscar Judas onde ele estava em sofrimento, né? Para você ver a grandeza. Ele não fez por mal, né? Ele fez. Não, ele não fez. Não sabia exatamente o que estava fazendo, né? E tem que ver também, né? O planejamento também. A gente não sabe o que foi planejado, né? A gente começa a fazer questionamentos, mas a gente não sabe. Nós somos pequenos demais para ter tanta informação. Né? Já tá bom, talvez né? A gente nem poderia entender. Pensar em muita coisa, isso fica maluco. Não, fica maluco mesmo, é verdade. Mas acho que tá bom por hoje? Tá bom, né? E a semana que vem tem spoiler? Eu acho que tem, né? A gente tem alguns já semi-prontos, alguns prontos aí. Os temas, né? A gente tem aí. Mas eu acho que semana que vem vamos falar alguma coisa do mal. Que nós carregamos? O mal que nós carregamos e que a gente não sabe. E você, eu sou um cara bom, né? Você se considera cara humilde? Sou humilde, eu sou um cara bacana. É mesmo? Vamos começar a nos autoconhecermos. Você vê como é que é a bagagem do espírito, né? Nós carregamos tanto bem como o mal. Sim, temos virtudes também. Não é só coisa ruim, não. Sim. Então vamos analisar bem isso daí para saber quais são as nossas virtudes, para que a gente cresça em virtude. E quais são os nossos males para erradicarmos esses males e conseguirmos ascender a um estágio evolutivo maior. E depois tem a Joana d'Arc. Joana d'Arc, na sequência. A grande guerreira na sequência. Quem será que foi Joana d'Arc? Aí a gente não pode falar, né? Não podemos falar. Esse spoiler a gente não vai dar agora. Não, esse spoiler vai ficar para depois. Semana que a gente fala. Tá bom? Ok. Eu acho que a gente conseguiu passar algumas informações aqui. E que a gente não tem um olhar julgador, porque se nós voltarmos e olharmos lá atrás, talvez a gente fez muito pior. A gente fala de Judas, que Judas traiu, que não sei. E nós? É que nós não sabemos quem nós fomos. Talvez fizemos pior. Muito pior, às vezes. Muito pior. Então, a oportunidade está aí, né? A benevolência do Pai, a misericórdia que dá oportunidade para que a gente venha e possa mudar a nossa história. Isso. Com a história de Joana d'Arc, vocês vão se surpreender. É maravilhosa. É maravilhosa. Muito maravilhosa. Até semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente para mais um encontro e mais um aprendizado. Fiquem com Deus. Paz e bem a todos.